Olá! Em 2010, a TV brasileira completou 60 anos. Para chegar a ser o que é hoje, ela passou por algumas evoluções, e a sua linguagem acompanhou essas mudanças, mas também preservou algumas fórmulas para chamar a atenção do público. Para discutir a evolução e os pontos positivos e negativos da TV brasileira, recebemos aqui o sociólogo e pesquisador da televisão, Fábio Siqueira, e o diretor estudioso em produções experimentais para a televisão, Walter Bonásio. Obrigado pela presença. Obrigado a você. Para começar, quais são as características de um bom programa de televisão? Realmente, um programa de televisão, o grande segredo é uma boa produção, uma boa equipe e o elemento do ao vivo. O ao vivo faz muita diferença, porque realmente a surpresa, o inusitado, realmente o programa ao vivo, de preferência com plateia, com auditório, realmente traz, no campo do ponto de vista do entretenimento, um grande diferencial. Na sua opinião, Bonásio? Eu concordo. Tem elementos que foram colocados que faz com que um programa de televisão seja um bom programa. Mas eu complementaria que, acima de tudo, o programa ele tem que deixar para o telespectador a sensação de que ele aprendeu alguma coisa, que ele descobriu alguma coisa que ele ainda não sabia. E se sabia, ele sabe mais. Então, essa sensação, quando o programa deixa no telespectador, normalmente ele vai querer assistir novamente. Então, isso faz de um programa interessante. E o que vocês podem dizer sobre os programas populares, os de auditório e os policiais? Eles são éticos ou eles exploram os temas de uma maneira sensacionalista? Na verdade, é uma questão muito delicada, porque a essência do jornalismo é a ética. É estudado isso desde, principalmente no Brasil, a primeira cátedra de jornalismo, em 47, que é da Casper Libero, certamente ensinou a ética, a moralidade. Então, realmente, quando uma televisão afronta esse princípio básico, que não é do jornalismo, mas é da humanidade, é da civilidade, é uma coisa muito perigosa. E na televisão, infelizmente, sem querer dar exemplos, porque são claros, vem acontecendo isso. E é muito preocupante. Auditório já não. Auditório é uma tradição na televisão brasileira. Há excessos, mas principalmente quando foge da questão do auditório, dos musicais, das entrevistas, que é uma característica histórica da televisão brasileira. Já os programas policiais, que também é uma característica, vem desde a era do rádio, em São Paulo, por exemplo, exacerbar muito programas policiais sempre dá audiência, mas tem o lado realmente da ética, tem que fazer tudo isso pautado nos ditames, nos manuais jornalísticos e televisivos. Neste caso em específico, uma das primeiras produções que eu fiz em televisão aberta, quando comecei na carreira, era um programa que se chama Jornal Policial. Esse programa foi ao ar pela TVS, ainda TVS, no SBT, em 82 e 83. Foi o primeiro programa dentro da programação da TVS a atingir os 2 dígitos e passar, inclusive, a audiência maior do que o próprio Silvio aos domingos. E ele ia às quintas-feiras, às 11h30 da noite. Agora, a ética é complicada no sentido em que muitas coisas que nós vemos como ético, não é ético para algumas culturas, né, e para algumas pessoas. Agora, é lógico que você, quando faz esse programa, isso ninguém pode esconder, você pode até argumentar que você está prestando algum serviço, mas você faz com o objetivo de alcançar a audiência, como era, obviamente, o objetivo da TVS no início, como até hoje, mas no início de uma emissora de televisão, ela quer audiência. Ela quer, de alguma forma, conquistar o telespectador que nunca ainda passou por aquele canal. E se passa rapidamente. E hoje as emissoras, óbvio, têm um custo muito menor com esse tipo de programa, porque ele é um subproduto do jornalismo. Ele é um programa jornalístico, não é um produto essencialmente jornalístico. Então, esse subproduto custa barato, ele acaba dando audiência, o faturamento dele, ele não atrai os grandes anunciantes, mas atrai anunciantes que querem vender e, óbvio, sabem que ali tem muita gente assistindo. Então,
Quando se fala em ética, aí não é bem a questão. A questão é, ele presta algum serviço? Normalmente, não prestam serviço. Eles não estão com esse objetivo. O discurso pode ser, mas não é. Porque é óbvio que não se discute ali o problema, e sim mostra a situação, já o ocorrido, o fato em si. E os comentários são comentários subjetivos, são comentários do apresentador, né? O que ele pensa, inclusive, para se destacar ou para se diferenciar de outros que apresentam o mesmo formato de programa. Sendo a televisão uma mídia de massa, qual é a influência dela nos hábitos e costumes dos brasileiros? Total. Esse, aliás, é um grande, eu acho, o ponto principal. A televisão, ela tem a capacidade de influenciar o comportamento das pessoas. E isso, a pessoa, consciente ou inconscientemente, ela está sendo atingida sempre pela televisão. A opinião que é dada ali, ela nunca está isenta, jamais está isenta. Ela não está isenta nem pela pessoa que está passando, pelo redator que escreveu, pelo dono da emissora que contratou o redator-chefe. Então, pode ser jornalismo, pode ser um programa de entretenimento, nunca está isento. Sempre há um objetivo, e aquele objetivo está justamente mexer com o comportamento. E o comportamento, obviamente, é no sentido de que você assista mais aquela emissora, ou assista mais vezes aquele programa, que você compre aqueles produtos que estão sendo anunciados ali. Então, a TV ela tem uma capacidade total, porque ela atinge a maioria das pessoas. Isso no planeta inteiro, não é só no Brasil. Em sua opinião, Fábio? Com certeza é bem semelhante, tendo em vista um exemplo que eu dou, as telenovelas. As telenovelas, sobretudo depois de 1970, quando a TV Globo conseguiu, pelos satélites da Embratel, e pelo aumento do número de retransmissoras, conseguir atingir com as telenovelas uma coisa que a Excelsior e a Tupi atingiam limitadamente. Era mais Bahia, Rio Grande do Sul, Ceará, os grandes estados, mas a Globo não, a Globo atingiu a Amazônia, conseguiu transmitir, principalmente a questão do figurino, do linguajar, hábitos e costumes para o Brasil inteiro. Um exemplo disso, por exemplo, a novela Dancing Daisy, 78, de Gilberto Braga, que explorou, mostrou o início da discoteca no Brasil. Então, todas aquelas meias, figurinos coloridos das personagens Sônia Braga e outros, o Brasil inteiro estava reproduzindo as músicas, as trilhas sonoras. Uma música lançada num disco de uma telenovela, imediatamente ela vai para as paradas de sucesso. Isso praticamente desde os anos 60 acontece, até antes do boom da TV Globo, já na Tupi acontecia. A trilha sonora de novela, por isso que praticamente a gravadora Som Livre surge como um braço fonográfico da TV Globo muito neste filão. Então, tudo isso, essa influência é em contextos no Brasil, e como o professor lembrou muito bem, no mundo inteiro. Considerando toda essa influência da telenovela, lembrando que ela é um produto de interesse internacional, vocês acham que a elite intelectual brasileira dá um valor a ela? Olha, no passado havia grande preconceito, realmente de classe A, por exemplo, não dizia que não via novela, mas com certeza via. Se Selva de Pedra, em 72, deu uma audiência de televisores ligados 100% e audiência geral acima de 80%, certamente não era só classe C e D que via. Classe A, com certeza, também via, e classe B também. Então, na verdade, é uma falácia isso. A repercussão que a telenovela, sobretudo as telenovelas de grande audiência, Roque Santeiro foi capa da Veja, Mulheres Apaixonadas, no início dos anos 2000, foi capa de revista Veja e de outras grandes revistas brasileiras de circulação nacional. Então, há uma influência. Todo mundo discute telenovela. Universidades têm núcleos de telenovelas no Brasil inteiro, com pesquisadores. Então, realmente, é uma falácia. Acho que todo mundo gosta de telenovelas, sobretudo quando for um bom produto, não importa a emissora que seja. Em sua opinião, Bonatti? Tenho dúvida. Concordo plenamente. A telenovela ela tem um alcance em todas as classes. Não existe nenhuma classe social intelectual que não seja atingido de alguma maneira pelas novelas brasileiras.
mesmo porque o latino-americano ele tem uma cultura mais oral, diferente do saxônico, que é a escrita. Então, aqui, por exemplo, você pode, isso é muito comum, se pessoas queimarem livros, não vai haver grande confusão. Mas se tirarem a novela do ar, você vai ver um problema enorme no país. Então, isso é cultural, né? Tanto que as novelas nascem na cultura latina-americana, né? Em Cuba, que tem a tradição de novelas, nós inclusive pegamos a nossa primeira novela de uma escritora cubana, e a partir daí, todos nós fomos atingidos culturalmente pelas novelas. O Imprensa em Debate vai para um breve intervalo e voltamos já, não saia daí. O Imprensa em Debate está de volta com os especialistas em televisão Fábio Siqueira e Walter Bonásio. Os programas infantis formam verdadeiros mitos entre os apresentadores. Até que ponto esses programas ajudam ou atrapalham na vida dessas crianças? Exatamente na proporção que você vê por parte dos apresentadores e produtores. O apresentador é sempre uma ponta. O que acontece no Brasil, muitas vezes, há uma confusão, porque alguns apresentadores são eles próprios os produtores. E em outros casos, não. Eles são apenas os apresentadores. Mas aqueles apresentadores que são os produtores, esses têm uma responsabilidade muito maior, porque eles têm um poder muito maior. Poder no sentido em que eles podem formular as suas mensagens. E isso dá a eles a capacidade de poder influenciar bem, uma educação para o bem ou para o mal. Ou seja, pode vender produtos apenas, trabalhar o lado comercial, ou pode trabalhar o lado de evolução dessa educação, um lado mais criativo, mais lúdico da criança. Então, essa é a grande diferença que existe entre um programa infantil, às vezes que ele extrapola o seu papel, é porque esse apresentador ele tem o poder também de produtor. E isso muitas vezes atrapalha até o senso crítico dele, porque ele não consegue, como se tivesse um produtor atrás das câmeras, podendo até em determinados momentos dizer, olha, você está exagerando nisso, ou vamos fazer mais isso ou menos aquilo. Então isso dá a ele, às vezes, perde o senso de onde ele exagera na dose. Então aí o programa infantil, ele passa a ter um papel, eu acho, nocivo, um papel ruim na formação das crianças. Com certeza, isso é um fenômeno claramente dos anos 80, porque os programas infantis até 1970, final dos anos 70, tinham uma outra característica. O próprio você teve Vila Sésamo, os programas de desenho, o próprio Disneylândia, que era um programa também com a experiência da Disney, mas adaptado para o Brasil, passava na TV Globo. E nos anos 80 isso mudou, porque houve a figura da apresentadora de programas infantis. É muito assim, estereotipada. E muito também ligado à questão comercial, a questão de miscuir a produção com a questão do conteúdo. Para dar um exemplo, em 86, quando a apresentadora Xuxa Meneghel vai para a TV Globo, em pouco menos de um ano, ela já tinha 200 produtos licenciados com o seu nome para o mercado, inclusive muitos deles infantil. Então foi uma rapidez que não se há na história da publicidade brasileira. E muitos pelo mérito dela, uma apresentadora realmente que teve os 3 anos de muito sucesso na TV Manchete, que ela começou em 83 no Clube da Criança, e colheu os louros de subir para a TV Globo em 86, mas muito com esse caráter comercial imediato. E várias emissoras muito copiaram as outras emissoras esse estilo de apresentação. Haja vista a Mara na SBT, o próprio início da Angélica, que substituiu a Xuxa na TV Manchete, e depois, claro, que ela mudou muito o perfil, a própria Eliana, já nos anos 90, no SBT, muito esse perfil da apresentadora. Esse perfil hoje acabou. Hoje, crianças voltaram a apresentar programas para crianças. Uma coisa que
nos anos 60 era muito comum, e hoje, curiosamente, até pelo enfraquecimento dessa temática, por ter muitos canais infantis de TVs a cabo, hoje, um exemplo disso é o SBT, um programa muito bem visto pela crítica, a criança, no Bom Dia e Companhia, apresentando o programa para a criança. A linguagem muito semelhante. Não é uma apresentadora sexualizada, é uma criança. Eu só acrescento uma coisa que eu acho muito importante. Não existe uma preocupação em nenhuma emissora, na formação, por exemplo, de uma equipe que vá produzir hoje um programa infantil, nenhuma preocupação de colocar especialistas ou pessoas voltadas ao cuidado com essa mensagem. Existe sim o cuidado seguinte: fulano trabalhou já com tal apresentador, então ele tem experiência. Tem experiência sim de vender merchandising, ele tem experiência em fazer com que ela fique mais sexy em frente às câmeras, ele tem várias experiências, menos a de educar crianças. Nenhuma. Não tem formação para isso. Então, essa preocupação não existe na televisão. Não na televisão brasileira. Não existe. Todos os programas são feitos com o objetivo, de novo, de dar audiência, e não tem o cuidado, quando se procura essa audiência, em como é que eu vou transferir essa mensagem para essas crianças. E o cuidado com o público. Nenhum. Criança tem que ter cuidado. Não pode ter alguns signos, algumas mensagens, e até se tem. Até uma falta de cuidado. Por despreparo. Total. Por despreparo. Do próprio meio, a mídia que... E isso você também soma o seguinte, eu te dei o exemplo que são as apresentadoras produtoras. Hoje, por serem crianças, os apresentadores, lógico, existem os produtores e diretores desses programas. Se você for buscar a origem desses profissionais, eles são de televisão, da área de comunicação, mas nenhum tem uma especialização em criança, em educação, enfim, tratar com crianças. Psicologia, nada, zero. E na equipe você dificilmente verá até algum consultor nesse sentido. Difícil. Muito raro. Vocês acham que a televisão brasileira criou uma característica própria ao longo desses 60 anos? Com certeza. A televisão brasileira é singular nisso, porque a televisão brasileira é a origem, principalmente ao rádio, mas não só. É o rádio, e teve influências do teatro de revista, circo, muito fortemente em São Paulo. Todos os grandes palhaços de circo tinham programas na televisão, aliás, todos mesmo, desde Piolim até a Relia, Carequinha, no Rio de Janeiro, Fusarque Torres. Então, os ícones do circo, o circo era a maior diversão, nos anos 40, e já a televisão absorveu isso. A questão da época dos cassinos, que era muito forte até 1940, influenciou a televisão. A própria questão da música, dos compositores. Então, é muito variado esses campos artísticos, influenciando a televisão, sobretudo no seu princípio. Então, deu uma cara para a televisão brasileira totalmente singular, miscigenada, realmente uma televisão bastante interessante, quando faz um bom conteúdo. Concordo. A televisão nossa tem uma característica, assim como todas as televisões nos seus respectivos países, tem a sua característica própria, cultural, é isso, a miscigenação, essa mistura de raças faz com que você tenha um diferencial. Agora, é lógico que nós temos um retrato das televisões internacionais. Essencialmente, a televisão americana, onde nós tiramos exatamente o modelo e justamente por não ter esse preparo ainda, os concessionários eles eram apenas donos de rádios e passaram a ter as concessões, mas não houve nenhum planejamento no sentido de ver, por exemplo, se alguém tinha mais capacidade ou um plano de negócios. Hoje, se você quiser montar um posto de gasolina, você precisa de um plano de negócio. Mas se você quiser ter uma concessão de televisão, você precisa ser amigo de políticos. Então, a diferença é essa. E, em razão disso, esse despreparo é que dá o resultado. Nos Estados Unidos, 70% da produção é independente, ficando sob responsabilidade das emissoras, basicamente o telejornal. No Brasil, esse número ainda é pequeno. Vocês acham que esse número pode crescer, ou esse mercado pode crescer aqui no Brasil?
A produção independente no Brasil, ela ainda está embrionária no sentido em que você não tem acesso às grandes redes. Quando nós falamos do modelo americano, o modelo americano ele foi formado, diferentemente do Brasil, pelos cineastas. Então, lá existia uma escola de cinema. Essa escola de cinema já formava os profissionais. Isso facilitou para que eles se transferissem para a televisão, que é uma mídia audiovisual muito próxima, e houve então uma facilidade de se montar empresas produtoras independentes, como há no cinema. Agora, no Brasil, assim como foi o caso da indústria automobilística, não existia uma indústria de autopeças, não existia gente preparada, vieram para cá as indústrias e montaram o Senai para formar os profissionais. Na televisão não houve essa preocupação. Houve a preocupação de montar uma estrutura própria. Então vieram grupos de americanos, na época, eles treinavam o pessoal técnico, cameraman, operadores de áudio, luz, enfim, e davam uma noção de direção de televisão. Então esse foi o modelo criado. E isso também fazia com que eles mantivessem um certo poder sobre a mídia. Isso não seria, ou seja, não se iria produzir mensagens fora do controle da própria emissora, que era o concessionário diretamente ligado ao governo. Então, isso foi, ao longo do tempo, uma necessidade. Só que, com o passar do tempo, hoje existe formação profissional. Hoje existe um acesso muito mais fácil de se adquirir equipamentos. Então, existem estruturas preparadas, profissionais, pessoas preparadas para produzir bons programas independentes. No entanto, como isso é cultural e demora tempo para conseguir, demora tempo para mudar. Bonazzi, você possui um site que ele dá o curso gratuito, né? Você poderia mais falar sobre esse site? Eu deixo aqui, as pessoas que estiverem interessadas, o site é www.escoladetelevisão.com.br. Ele está voltado ao conhecimento televisivo, lá tem o livro que é Televisão, Manual de Produção e Direção, está disponível gratuitamente, quer dizer, qualquer pessoa pode acessar o site, e ali ele terá informações, fazer o curso gratuitamente. E um outro projeto que eu quero também deixar aqui registrado, as pessoas que, aí já é um entretenimento, com um pouco também de informação, que é o aquashow.tv, www.aquashow.tv. Você gostaria de deixar uma mensagem, Fábio? Sim, com certeza. A questão da produção independente, voltando um pouco, o professor abordou muito bem. Para você ter uma ideia, a TV Globo só agora, nos últimos 5 anos, está se associando a produtores independentes para fazer as minisséries da Globo, tipo a O2 do Fernando Meirelles. O exemplo Som e Fúria, até muito bem de crítica e de público recentemente. Então, é um fenômeno que agora está sendo a importância que nos Estados Unidos é uma tradição. E lembrando, os equipamentos de televisão vieram de 2 empresas americanas que mandaram os seus engenheiros, que é a General Electric e a RCA. E junto vieram uma instalou no Rio de Janeiro e outra em São Paulo, nessa ordem inversa. E a minha mensagem realmente é de um agradecimento a esse programa, a produção desse programa, ao curso de jornalismo, à reitoria dessa egregia instituição. E eu estou muito honrado aí de poder ter contribuído aí com esse debate tão qualificado, professor Bonazzi, uma referência. Obrigado. No assunto. Eu que tenho um grande prazer estar aqui também com vocês. E é um debate, com todos os alunos e profissionais aqui. Alunos, profissionais, equipe técnica, realmente espero ter fluído bem esse debate de temas tão importantes que ilustram essa história tão gloriosa dos 60 anos de televisão brasileira. Obrigado a vocês. Obrigado. O Imprensa em Debate fica por aqui. Muito obrigado ao Fábio Siqueira e ao Walter Bonazzi pela participação e até o próximo programa. Obrigado.